Você já teve aquela sensação de estar preso nos mesmos erros, nos mesmos medos, nos mesmos relacionamentos que são extremamente desgastantes para você? Você jurou que nunca mais iria se encontrar diante de uma situação como essa, mas quando você se viu novamente, estava da mesma forma. Lá nas Escrituras é descrita a história de um povo que foi escravizado. Foi colocado a esse povo duras cargas. E nós observamos que, na verdade, essa história é mais do que um fato histórico. Ela é um mapa da nossa psique, da nossa mente. Quando você faz a leitura no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo nos descreve algo muito importante. Ele diz que as nossas maiores batalhas, elas se encontram na nossa mente, porque é na nossa mente que é levantado fortalezas espirituais que nos deixam cativos, que não nos deixam escravizados. Foi exatamente assim que Faraó fez com o povo de Israel. Faraó utilizou de estratégias para escravizar esse povo. E que estratégias foram essas? Foram o barro, o tijolo e o trabalho no campo. E essas estratégias que Faraó utilizou são as mesmas estratégias que ainda são utilizadas para se levantar fortalezas espirituais em nossa mente até hoje. Aí você deve estar se perguntando, mas como assim? Barro, tijolo e trabalho do campo? E eu quero te convidar a assistir até o final desse vídeo e entender como ocorre esse processo de escravidão. Vamos comigo. Então vamos fazer a leitura do que está descrito no livro de Êxodo, no capítulo 1, a partir do versículo 14, que diz assim: E lhes amargaram a vida com dura servidão, preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. Deixa eu explicar o contexto dessa história para vocês. Durante muito tempo, o povo de Israel vivia com um bom relacionamento, morando ali no Egito, na época em que José era governador do Egito. Mas aquela geração, tanto de José quanto dos seus irmãos, morreram, faleceram. O faraó da época também faleceu e assumiu outro faraó. O que aconteceu? O povo de Israel começou a se multiplicar, começou a se tornar um povo muito grande. E o faraó simplesmente ficou com medo desse povo tomar de conta. E o que esse faraó decidiu? Vamos escravizar esse povo. E foi exatamente aquilo que aconteceu. E quando a gente vai ler a maneira como houve essa forma de escravidão, a gente começa a perceber algo muito mais profundo. O barro, o tijolo e o trabalho do campo representam algo muito significativo no entendimento da forma como a mente humana é escravizada. E é sobre cada um desses aspectos que nós vamos trabalhar no vídeo de hoje. Entender como a nossa mente se torna cativa. Porque eu quero dizer para vocês o seguinte: você não tem como se libertar de uma mente cativa sem ter o entendimento de como é feita essa construção. Porque eu quero te dizer que isso é uma batalha ferrenha na sua vida. E que se você não entender todo esse processo, você não consegue se libertar disso. Então vamos à primeira estratégia utilizada por Faraó. E a primeira estratégia foi o barro. O que o barro significa? Bom, gente, o barro, ele é o quê? Extremamente maleável. Você consegue moldar o barro da maneira como você quiser, da maneira como você aperta. A nossa mente na infância é justamente um barro maleável. E toda a estrutura de escravidão começa exatamente ali naquele momento. Todas as situações de rejeição que você sofreu na infância, de cobranças que você sofreu na infância, de traumas que você sofreu na infância, foi moldando o barro da sua mente. Naquele momento, a sua mente era extremamente maleável. Os primeiros anos de vida de uma criança são os anos mais importantes no processo de desenvolvimento da sua psique, da sua mente. E a depender da forma como esse barro foi moldado, o que vai acontecer? Esse barro vai secar. Por isso que quando a gente vê lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, o apóstolo Paulo fala de algo bem interessante. Ele fala dessas fortalezas espirituais. É justamente essas fortalezas espirituais que se tornaram cativas, foi esse barro que foi moldado de uma forma e que se secou. E quando ele se seca, ele se torna justamente essas fortalezas espirituais. Por quê? Você vai achar na sua vida adulta que essas são as verdades. Olha só. Imagine você sendo moldado pela rejeição. Então você vai crescer com uma mente moldada por ela. E você vai se conduzir a partir desse barro que se secou. Porque você vai achar com toda certeza que isso é uma verdade na sua vida. Mas, na verdade, foi o barro da sua mente que foi moldada a partir dessas dores. Vamos agora a um exemplo prático para você entender como é que isso funciona. Vamos imaginar uma criança que, durante a sua infância, os seus pais, eles só parabenizavam essa criança quando ela tinha notas impecáveis. Quando aquela criança fazia tudo bonitinho, tudo direitinho. Então, essa criança era elogiada pelos seus pais. Então, o barro da sua mente foi moldado no seguinte aspecto. Bom,
para que eu seja aprovada pelo outro, eu preciso fazer tudo direitinho. Eu tenho que ser aquela pessoa certinha. Sabe qual foi a fortaleza mental que secou na mente dessa criança? Que vai passar a moldar as suas atitudes? O barro que secou, ele pode se transformar em uma ansiedade e um perfeccionismo que vai trazer a esse adulto o entendimento de que ele precisa ser dessa forma para que ele seja aprovado pelas pessoas. Essa vai ser a verdade, essa vai ser a fortaleza na mente dessa pessoa. Por quê? Porque foi moldado dessa forma lá na infância. Agora, a pergunta que eu te faço é o seguinte: isso é verdade? Isso é uma realidade? Isso foi o barro que foi moldado. Então, essa é a primeira forma que acontece o processo de escravidão da sua mente. A segunda estratégia utilizada por Faraó nesse processo de escravidão foi a fabricação de tijolos. Vamos ler o que está descrito lá no livro de Êxodo, no capítulo 5, a partir do versículo 6, que diz assim: Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos. Antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Olha só, nessa situação aqui, Moisés já tinha surgido e estava conversando com o faraó para que ele liberasse o povo. Só que o que acontece? Aquele povo já fazia tijolos. O tijolo representa o quê? Uma fabricação repetitiva. A fabricação de tijolos, você percebe que é uma fabricação massiva, tá? Ela representa uma compulsão à repetição. E nessa situação aqui, você observa que nessa fabricação de tijolos havia necessidade da palha. Antes, o faraó dava palha para o povo fabricar esses tijolos. Mas o que ele fez? Quando ele percebeu que o povo estava tentando se libertar, o que ele impôs ao povo? Ele aumentou o trabalho, fazendo o quê? Ele retirou as palhas, o fornecimento daquelas palhas, e deixou esse povo para se virar. Só que ele queria a mesma quantidade de tijolos. Eles iam ter que dar o jeito de buscar as palhas e dar a mesma cota de produção que antes. Por que o faraó estava fazendo isso? Para que eles não tivessem tempo de pensar na libertação deles. E é exatamente assim que acontece na nossa mente. A nossa mente nos conduz a um processo de comportamentos repetitivos. Nós passamos a viver no automático. E quando nós vivemos no automático, a gente não tem a possibilidade de pensar naquelas atitudes. Então, eu não vou perceber que eu estou vivendo no automático. E, na verdade, eu estou o quê? Presa a comportamentos repetitivos. Olha só, a fabricação de tijolos representa a compulsão, como eu falei ainda há pouco, a compulsão à repetição. Quais são os comportamentos que você percebe que está repetindo em sua vida hoje? Você está fabricando tijolos. Essa é a realidade. Você está vivendo no automático e você jura que isso é natural. Mas, na verdade, isso é uma mente que está cativa a uma fortaleza espiritual. Vamos aqui a um exemplo prático para você entender melhor esse processo. Sabe aquela pessoa que se coloca diante o tempo todinho de relacionamentos tóxicos? Ou então aquela pessoa que vive num ciclo de ansiedade? O que essa pessoa geralmente faz? Ansiedade? Ou ela se coloca na compulsão à comida e volta a ter ansiedade novamente, ou então ela tem ansiedade e vai para as compras. O que acontece? Ela volta a ter ansiedade. Olha a repetição. Então, você percebe o quê? Que a mente dessa pessoa ainda permanece cativa a essa fortaleza espiritual. Porque ela não consegue perceber a possibilidade de se libertar. Por quê? Porque a compulsão à repetição te dá uma sensação de controle. Porque você está tão acostumado com esse sofrimento que parece que é algo normal. Mas uma das provas de que você vive uma mente cativa é essa repetição de comportamentos que você tem até hoje. E aí a gente volta no que eu falei ainda há pouco para você. Você está fabricando tijolos. E você não percebe, porque você permanece com a sua mente no automático. E se você permanece com sua mente no automático, você permanece cativa em sua mente. Bom, a terceira estratégia que a gente observa aqui nessa história é o trabalho no campo. Imagine aquele povo no sol escaldante tendo que plantar, regar, colher. E no final das contas, aquela colheita daquele trabalho era para ser entregue para os celeiros de Faraó. Não era para eles. Imagine o trabalho exaustivo que esse povo estava vivendo. E sabe o que isso representa para a nossa mente? É quando a nossa psique, a nossa mente, está passando por um processo de alienação. A alienação da nossa energia psíquica mesmo. Sabe, a tua força vital, quando você está conduzindo a sua vida a partir dos desejos, expectativas, para buscar aprovação alheia.
Isso é trabalhar no campo, gente. Isso é trabalhar em algo em que você vai se frustrar e vai drenar o teu interior. Isso cansa, isso é extremamente exaustivo. Você está plantando para os outros colher por você. Isso é cansativo. Eu não estou dizendo aqui que você não pode servir os outros, mas entendam, o que Faraó estava fazendo era escravidão. A gente está falando aqui de uma mente escrava, que deixa a sua energia psíquica ser drenada. E todas as vezes que você está se conduzindo a partir de expectativas alheias a você, você está derramando essa colheita na vida dos outros e você não está colhendo nada. Você está vivendo uma vida cativa. A sua mente está com fortalezas espirituais. Vamos aqui a um exemplo prático para você entender melhor. Imagine uma pessoa que diz sim para todo mundo, para sua família, para seus amigos. Aquela pessoa que, na verdade, sente um medo tão grande de ser rejeitada que ela se submete a esse tipo de situação. Aí sabe o que acontece no final disso? Você sente um vazio profundo. Você sente uma exaustão terrível. E é justamente o que acontece? Os seus desejos, a sua paz, os afetos, você está entregando na mão de Faraó. Essa é a realidade. Essa é a colheita que você está entregando para outro, justamente porque você não consegue dizer não, mas você precisa submeter os seus desejos ao outro, porque você quer a aprovação, você tem medo de ser rejeitado, você tem medo de ser abandonada, você tem medo de ser traída. Isso é trabalhar no campo. Trabalhar no campo onde o fruto, a colheita desse teu trabalho vai ser sempre para Faraó. Não vai ser para você. Faz sentido para ti? Será que você não está vivendo esse trabalho exaustivo na tua vida até hoje? Agora a pergunta é, até quando? Até quando você vai viver cativa a isso? Responda para você mesmo. Bom, agora a grande questão é, como eu posso sair desse cativeiro, dessas fortalezas espirituais, dessas fortalezas mentais? Está lá descrito no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só, você não precisa mais se conformar com esses tijolos antigos na sua vida. Existe uma forma de você sair desse cativeiro. A primeira forma começa a partir de que você precisa moldar novamente o barro da sua mente, gente. Ah, Alexandra, mas esse barro já está seco, e agora? Meus queridos, quando a gente passa a verdadeiramente ter um relacionamento de intimidade com Cristo Jesus, ele vai ser o oleiro que vai moldar novamente o barro. Que graciosidade o Senhor tem a capacidade de fazer em nossas vidas. Ele quer ser o nosso oleiro, porque, na verdade, quem vai ter a capacidade de começar a transformar essa tua mente vai ser ele. Ele que vai pegar esse barro, ele vai pegar e vai quebrar novamente e vai refazer esse vaso. Esse vaso é de barro. E ele vai moldar. E você vai entender o seguinte, que você vai ter novas estruturas a serem desenvolvidas na tua forma de pensar. Aquelas mentiras que foram moldadas na tua mente, elas vão ser quebradas. Claro que vai doer um pouquinho, tá? Um pouco. Mas ele pode moldar. Mas vai moldar da forma correta, com as verdades, não com enganos, não com mentiras. Porque ele vai reestruturar a tua identidade. Porque a tua identidade foi moldada da maneira errada. Foi moldada a partir de um engano. Então, ele vai mostrar para você uma identidade. A identidade pelo qual você foi criada. Então, a primeira coisa para sair desse cativeiro é o teu novo molde. Mas esse molde vai ser feito por ele, a partir de um processo de intimidade com ele. Ele vai começar a moldar a tua mente novamente. Agora você vai precisar entender que isso é um processo. E isso não vai ser do dia para a noite. O problema é que nós somos muito imediatistas e nós queremos a coisa daqui para amanhã, do aqui e agora. Porque a gente está sendo conduzida por uma sociedade que quer tudo muito rápido. Mas não vai ser assim muito rápido. Se você quiser sair desse cativeiro, você vai precisar submeter esse processo. O segundo ponto que a gente observa é o seguinte: você vai ter que deixar de fabricar tijolo. Ora, você vai ter que deixar de viver no automático, gente. Por quê? Porque você vai ter que levar cativo esses pensamentos que se apresentarem a você à obediência de Cristo. Como diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 5. Ele diz para a gente levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Essa vai ser a forma de você não viver no automático, de você não viver numa compulsão à repetição. Essa vai ser a nova forma. E a terceira forma de sair desse cativeiro é colher frutos do próprio solo que você está trabalhando. Ora, você tem que aprender a estabelecer limites saudáveis para as pessoas. As pessoas, elas ultrapassam os limites se você deixar. E sabe de quem é a responsabilidade? Ah, mas as pessoas estão me usando. Sabe por que elas estão te usando? Porque você está deixando elas te usarem. A partir do momento que você deixa e você começa a impor limites para as pessoas, elas vão começar a te respeitar. Aprenda a dizer não para as pessoas. Aprenda a investir também no seu próprio crescimento. E descanso, tá? Você precisa descansar.
Você não pode viver mais numa exaustão, porque você precisa de um tempo para pensar. Então, você, a partir desse momento que você começa a impor limite para as pessoas, começa a dizer não, você vai perceber que você vai colher o fruto do seu trabalho. Essas são as formas de você sair desse cativeiro, dessa fortaleza que está drenando você. Você foi criado para a liberdade. Você não foi criado para ser conduzido por medos do passado. Você foi feito para ser livre. O Senhor nos fez dessa forma. Mas essa liberdade conduzida a partir dele, a partir das orientações dele. Porque ele é o quê? Um pai perfeito. E dentro dessa perfeição, você vai ter como, o que a palavra dele diz? Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas você não tem como viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você permanecer com essa mente de escravo. Se você permanecer com essas mesmas fortalezas espirituais, com essas fortalezas mentais. Não adianta você querer transformação externa se você não começar, pelo teu coração, pela tua mente. Não tinha como aquele povo de Israel viver a vida ou as promessas de Deus enquanto não saísse deles essa escravidão mental. Quanto tempo eles passaram rodando no deserto por conta que eles ainda estavam com a mente cativa? 40 anos, gente, vivendo no deserto. Até quando você vai querer viver desse deserto aí? Porque a tua mente está cativa, a tua mente está escrava. Bom, e eu fico por aqui. E se você entende a importância desse vídeo, compartilhe para outras pessoas. Não deixe de curtir o nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva. E viva para a liberdade que Cristo deu a mim e a você. Que Deus abençoe a tua vida. Tchauzinho.